Assim como eu, em algum momento, é muito provável que você tenha se perguntado qual tempo gráfico você deveria operar. Eu já tive essa dúvida também, e aqui eu vou fazer um comparativo rápido contigo. Painel de operação de um tempo gráfico pro painel de operação do bloco Renko, que são gráficos diferentes. Eu falo por experiência que eu já testei, já me lasquei em diferentes tempos gráficos, até que finalmente eu encontrei um que faça sentido pro meu tipo de operação. O conteúdo que eu quero te trazer aqui, eu vou tentar ser o mais didático e direto possível. No final, não é esse tipo de conteúdo que vai dar milhões de visualizações aqui, mas tudo bem. O que eu quero é que você fique aqui se você tiver com a cabeça fria para estudar, prestar bastante atenção nessas informações, que eu tenho certeza que você vai levar alguma coisa e vai te ajudar na jornada. Nesse momento eu tô configurado aqui no gráfico do mini índice, no gráfico de 1 minuto, tempo gráfico de 1 minuto, tá bom? Hoje é 10 de fevereiro, eu fiz R$44. Pra eu mostrar aqui pra você, no último vídeo eu mostrei como que estava, eu mostrei o relatório de performance. A ideia também é fazer um registro público para eu poder ver as evoluções que eu vou tendo ao longo da jornada. O resultado dessa semana, hoje é terça-feira, foram 2 dias de operação essa semana, R$81 de lucro líquido. Isso aqui então dá uma média de R$40,50 por dia, né? Esse mês eu fiz R$349 e no ano de 2026 até agora foram R$781 de lucro líquido. Lembrando que 99% das minhas operações aqui é utilizando um único contrato. Então, como eu falei, gráfico de 1 minuto, onde eu tive muita dificuldade no início lá. É muito comum olhar para esse gráfico aqui e imaginar, a partir deste ponto, vamos pegar a partir deste ponto que ele está vindo em uma queda. Aqui ele deu uma pequena retomada e de repente aqui tu pode encarar como uma posição de venda, né? Aqui tu pode olhar e falar, bom, posso me posicionar aqui para vender, e de repente você teria pego aí até 160 pontos. O mercado continua caindo, e aqui ele acontece um movimento parecido com o movimento de cima, e de repente aqui tu pode olhar e se posicionar mais uma vez para fazer uma venda. Eu estou trazendo só exemplos aqui para a gente pensar, e nesse ponto aqui você se posicionaria para venda, acreditando que o mercado voltaria a descer, e na verdade não é isso que acontece, inclusive deixando volume financeiro para compra bem forte aqui, e tu pode olhar para isso mais uma vez e rompeu o stop ATR, rompeu o candle forte de venda que teve anterior. Eu posso de repente interpretar isso aqui como uma oportunidade para comprar, e nesse ponto você vai lá e se posiciona agora para fazer uma ordem de compra. Aqui você é pego e o mercado volta a cair. Possivelmente você seria estopado. Então, o que acontece? Quando eu olho para o gráfico de time frame, a minha percepção é que o mercado te passa muitos ruídos ou informações inúteis. Deixa eu te passar uma informação importante. Mais ou menos de 65 a 70% do tempo de mercado, isso no mini índice, é de mercado lateralizado. Isso significa que a maior parte do tempo do pregão, o mercado está andando de lado. Ele não está nem em tendência de alta, nem em tendência de baixa. Para quem opera em tendência assim como eu, é extremamente importante você saber dessa informação para você conseguir visualizar de fato onde estão os melhores momentos para você fazer as operações de compra e de venda. Nesse caso, por exemplo, eu tive 8 candles de 1 minuto que basicamente não se mexeram, e assim ele fica praticamente de lado sem se mexer, até que neste ponto aqui ele dá uma pequena alta, só que depois ele volta para essa piscina até que ele começa a cair. No rompimento dessa piscina ele sobe 120 pontos, até ele voltar derrubando e caindo ali mais de 700 pontos no final. Um ponto que eu quero te trazer com isso é justamente painel com tempo gráfico por muitas vezes pode acabar sendo enganoso. Veja que eu tenho alguns sinais aqui, como volume financeiro, o MACD revertendo, se fechando para reverter para o ponto neutro e possivelmente reverter para uma alta, o DI positivo por cima, com o ADX indicando tendência. Formou-se mais um topo, e lembrando que esse topo aqui que se formou foi maior do que o topo anterior. Eu já tive na sequência um movimento contrário, piscina acionada de novo, e aí o mercado começa a cair. Na minha singela opinião, quando a gente vai operar com o intuito de seguir uma tendência, eu acho que operar com tempo gráfico pode atrapalhar a leitura de uma possível tendência de fato. A gente tem até alguns outros exemplos com os mercados em tempos gráficos um pouco maiores. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o tempo gráfico de 5 minutos, eu tenho esse mesmo problema acontecendo aqui. 50 minutos, quase 1 hora de mercado, onde eu não tive absolutamente nada acontecendo, nenhuma oportunidade nem de compra e nem de venda. Assim como antes, o mercado se encaixotou na piscina e ficou andando de lado
por um bom tempo. Depois que eu parei de utilizar o tempo gráfico, eu comecei a enxergar isso com uma maior facilidade. Comecei a ver que em vários momentos o mercado dá essa lateralizada. Ficar vendo o mercado de forma lateral não tem muita utilidade. Para mim, Guilherme, não interessa ver um candle a mais ou um a menos, a não ser que ele me traga uma informação relevante de para onde o mercado está indo. Se o mercado vai ficar estacionado no mesmo lugar, para mim não é interessante saber. O painel de tempo gráfico nada mais é do que você dando um comando para o seu setup para ele formar um candle te dizendo o que aconteceu com o mercado naquele período que você selecionou, mesmo que naquele momento não tenha acontecido coisas muito relevantes para você, e é nesse ponto que eu quero chegar. Então aqui, pouco importa o que aconteceu nesses 15 minutos para você. Isso aqui não te dá um indicativo de compra ou de venda, não tá te mostrando qual que é a tendência do mercado. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Já quando a gente fala do gráfico de Renko, a gente está falando de um gráfico atemporal. Diferente aqui, por exemplo, do time frame, né, do gráfico de 15 minutos, por exemplo, a cada 15 minutos não me importa se o preço subiu, desceu ou ficou exatamente como ele está. Cada 15 minutos vai ter um novo candle aqui que eu vou precisar avaliar. Já no Renko não. No Renko, ele só vai aparecer a partir de uma movimentação de preço. Nesse caso, nas minhas operações, eu uso dois tipos de gráfico de Renko, o de 21R e o de 13R. É a quantidade de ticks que está configurado dentro de cada caixa dessa. Cada caixa dessa aqui, ele sobe de 5 em 5 pontos, 5, 10, 15, 20. Cada vez que ele se mexe 5 pontos, é considerado um tique, estando ele de acordo com a mesma tendência. Vamos pegar como exemplo esse bloco de Renko aqui. Esse bloco de Renko, ele só se formou com um pavio e com esse corpo para baixo, porque ele andou 21 ticks em uma única direção. Caso contrário, ele não teria se formado. A cada 105 pontos é formado um novo bloco de Renko aqui. E isso significa que para todos esses blocos que estão aqui, o mercado obrigatoriamente teve que andar. Então, visualmente, já é muito fácil de eu enxergar que nesse período aqui, uma movimentação de baixa muito interessante. A 1h49 da tarde foi formado este Renko aqui, que o mercado só caiu mais de 100 pontos a 1h56. Se eu estivesse olhando essa mesma informação no tempo gráfico de 1 minuto, eu precisaria de 6 a 7 candles para me dizer que houve uma movimentação no preço 105 pontos. O Renko sempre vai te trazer informações que são mais úteis para você que quer capturar momentos de seguir tendência. O Renko só me traz a movimentação do preço quando de fato ele acontece, e não simplesmente porque o tempo está passando, porque minutos estão passando. Não, é só quando o preço se moveu. Então, numa forma de concluir, por que utilizar o gráfico Renko? Porque o tempo gráfico ele vai ser formado a partir de um período que você escolhe. O gráfico do Renko vai mostrar quando de fato existe movimento no mercado, trazendo somente pontos de informações úteis. Que se o mercado subir 20 pontos, cair 30 pontos, subir 50 pontos, cair 35 pontos e assim por diante ele ficar, não vai ser formado um novo bloco de Renko. Logo, eu não vou ter informações inúteis para serem visualizadas. Eu só vou ver aquilo que eu preciso ver. Mais para frente eu vou te explicar um pouco mais do porquê que eu utilizo o 21R e também junto a ele o gráfico do 13R. Mas o primeiro conceito que eu queria te deixar é: você quer operar seguindo tendência, eu te recomendo que você troque o time frame pelo gráfico do Renko. Fechou?